Você sabe o que é a dieta cetogênica para o câncer? Todo mundo fica falando, não faça, não tire o carboidrato, dieta cetogênica faz mal, você vai se entupir de linguiça. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre dieta cetogênica no câncer. Meu nome é Janaína Koenen, eu sou médica, sou endocrinologista. E hoje eu vou explicar para vocês um pouquinho sobre o que é a dieta cetogênica. Bem fácil, bem simples, para leigos e médicos que querem entender um pouco mais e que nunca tiveram contato com esse assunto, ok? Bom, na dieta cetogênica, no câncer, o que a gente precisa? A gente precisa baixar a insulina, baixar a glicose e baixar o lactato. Nossa, não estou entendendo nada, Janaína, porque você precisa assistir mais vídeos meus sobre o assunto. Tá? Mas são estratégias interessantes no tratamento do câncer fazer essas três coisas. E quem vai fazer isso? Será que existe uma estratégia nutricional que consiga ao mesmo tempo abaixar a insulina no sangue, o lactato e a glicemia? Será que existe? Existe, né, gente? É a dieta cetogênica. Qual seria o racional da dieta cetogênica no câncer? A maioria das células neoplásicas cancerígenas e do microambiente tumoral, do tecido em volta do tumor, que quando a gente estuda câncer, a gente sabe que tem a célula tumoral, mas todo o tecido em volta trabalha para o tumor. 50% das células, da massa de células no câncer, são suas, são seus macrófagos, suas células de defesa, trabalhando para o câncer. Então é muito mais complexo do que pegar uma célula cancerígena e colocar no tubo de ensaio e testar uma dieta. Isso não acontece. No ser humano, é outro esquema. A gente tem toda uma interação da sua célula cancerígena, né, com o seu sistema imunológico. Bom, enfim. Então, a maioria das células neoplásicas e desse microambiente tumoral utilizam glicose como principal fonte de energia e para a produção também de intermediários para a proliferação celular. Então, a glicose ela pode ser usada tanto para você ter energia, para fazer as questões metabólicas lá da célula, quanto ela é desviada para a produção de nucleotídeos, né, os intermediários lá da glicólise, quem estudou isso lá em biologia, né, ou na medicina, na farmácia, aí quem é da área da saúde, a enfermagem, olha lá, a gente tem uma saída de intermediários da glicólise para a produção de tijolinhos que vão constituir uma célula, seja do DNA ou de gorduras da camada bilipídica da célula. Então a glicose não é só pau para energia, pau para toda a obra, literalmente, ok? Bom, a dieta cetogênica, ela reduz a disponibilidade de glicose, ela reduz a inflamação no câncer. Eu tenho uma aula só de caquexia, na qual eu explico como que a dieta cetogênica reduz a inflamação e contribui para preservar músculo no câncer. A dieta cetogênica reduz o ácido lático. Esse ácido lático, gente, eu falo dele em outras aulas, mas ele é muito importante para o tumor. O ácido lático, ele não é só um despejo, um resto, não. O ácido lático, ele é como se fosse um hormônio. Ele age à distância, ele age no DNA das células, ligando e desligando genes. Ele controla a expressão de vários genes importantes para o câncer, para a formação de novos vasos, para a angiogênese. O lactato, ele inibe o seu sistema imune, não deixa que ele perceba o tumor como estranho, e ele recruta as suas células de defesa para trabalhar para o tumor. O lactato é muito importante. Então, intervenções que reduzam o lactato e que sejam inócuas, como uma dieta, por exemplo, seriam muito interessantes. Tem outros benefícios? Tem. Bom, mas o que é a dieta cetogênica? Então, a gente reduz o carboidrato da dieta, bem pouco carboidrato, 20 gramas de carboidrato por dia, tá? E a gente reduz a proteína também, que a dieta cetogênica no câncer é uma dieta cetogênica terapêutica. Eu vou explicar o que é isso daqui a pouquinho. Tá? Então, é uma dieta de pouca proteína, a proteína é só adequada para segurar a massa magra. Pouco carboidrato e muita gordura, ok? Quando a gente faz essa composição alimentar da dieta, o que vai acontecer? A gente vai ter uma redução da insulina no sangue, porque o carboidrato e a proteína estimulam muito a produção de insulina. A gente vai ter um aumento de hormônios contrarreguladores, como o glucagon, que é esse aqui, ó, glucagon. O glucagon, o que ele vai fazer? Ele vai fazer o fígado produzir glicose, quebrar o glicogênio hepático, né, para liberar essa glicose, já que não está vindo da dieta. E ele também faz a gente quebrar gorduras, tanto as nossas quanto as da dieta. Com isso, a gente tem um aumento de lipólise, quebra de gordura, e um aumento de ácidos graxos livres, que são os tijolinhos que compõem as gorduras.
Esses ácidos graxos passam para o fígado e o fígado transforma eles em corpos cetônicos. Por isso que chama dieta cetogênica. São 3 corpos cetônicos: acetona, acetoacetato e beta-hidroxibutirato. O mais importante é o beta-hidroxibutirato, é o que vocês vão mais ouvir falar. Bom, esses corpos cetônicos vão direto para o cérebro. O cérebro adora corpos cetônicos. Quem acha que cérebro gosta de glicose está redondamente enganado. O cérebro usa sim glicose, uma pequena parte do cérebro usa glicose. Não se sabe ao certo quanto seria necessário. Antigamente a gente achava que era em torno de 130 gramas por dia de glicose. Isso já caiu por terra. Tá? Atualmente pensa assim em 50 gramas, mas também ninguém sabe ao certo. O fato é que o fígado produz muito mais do que isso, do que o mínimo necessário para o bom funcionamento dessa pequena parte do cérebro que só pode usar glicose mesmo, tá bom? Fora isso, a maior parte do cérebro funciona melhor com corpos cetônicos. Inclusive, uma molécula de beta-hidroxibutirato, BHB, gera mais ATP, que é a nossa moedinha de energia, do que uma molécula de glicose. Isso é o tanto que é mais eficiente energeticamente. Esse tipo de efeito no cérebro melhora muito a cognição, a depressão, o bem-estar mental dos pacientes que fazem dieta cetogênica. Além disso, é anti-inflamatório e anticonvulsivante. Então, aqui a glicólise, né, ela vai ser quebrada até formar o piruvato. E o piruvato, ele vai ser quebrado pela piruvato desidrogenase em acetil-CoA. Esse acetil-CoA, né, 2 moléculas de acetil-CoA, vai para o ciclo de Krebs. Tá aqui, ó, ciclo de Krebs aqui fora, ó. Ok? Quem lembra do ciclo de Krebs, né? Bom, às vezes, né, esse acetil-CoA, né, quando ele cai aqui, por exemplo, no fígado, ele vai ser convertido em corpos cetônicos, olha aqui, ó. Tá certo? Então, o acetil-CoA, ele pode vir tanto da glicose quanto das gorduras. Importante saber isso também, tá? As gorduras, quando são quebradas nos ácidos graxos, eles vão gerar acetil-CoA também, que vai vir para cá, formar acetoacetil-CoA e cair na via de cetogênese. Tranquilo, pessoal? Beleza. Bom, aqui mostrando mais certinho, ó, acetil-CoA, né, sendo transformado em acetoacetil-CoA, aqui, ó, hidroximetilglutaril-CoA, acetoacetato, beta-hidroxibutirato. Então, não precisa decorar isso? Não precisa, gente, mas assim, só para vocês saberem como que glicose pode acabar virando corpos cetônicos, no fim das contas, mas como que a gordura vai virar corpos cetônicos também. Ah, mas sem glicose eu vou ficar cansado, eu vou passar mal, eu vou ficar confuso, né? Não vai, você vai sentir dor de cabeça, tem isso escrito, né, em vários lugares. Se você fizer uma dieta sem carboidrato, você vai perder água, não vai perder gordura nenhuma e vai ficar passando mal. Né? Beleza. Queria lembrar a vocês que estão assistindo que o cérebro, de novo, tem flexibilidade metabólica e pode transitar desde usar 150 gramas de glicose ao dia para usar apenas 50 gramas, sendo 2/3 da sua energia vindo de cetonas, e muito bem, obrigado. Com a referência lá no slide para vocês. Como que a gente pode atingir a cetose além da dieta? A gente tem como reduzir o carboidrato e comer mais gordura. A gente pode usar jejum e o Fast Mimicking Diet, que é uma dieta de poucas calorias, que vai de 500 a 900 calorias, depende da fase da dieta, na qual a gente vai reduzir tanto as calorias que a quantidade de carboidrato fique irrisória e a pessoa entra em cetose mesmo assim. E o jejum intermitente é uma forma fantástica de acelerar esse processo e induzir cetose melhor, inclusive níveis mais altos de cetose. A gente pode tomar cetonas exógenas. Então, tem várias formas de dar aquele burst na sua cetose e você conseguir ter níveis de cetose mais altos, que é o que é interessante no tratamento com uma cetose terapêutica. O que é uma cetona exógena? A gente tem 2 tipos de cetona exógena. A gente tem os ésteres de cetona, que são mais biodisponíveis, a gente absorve tudo e já aumenta mais, né, a cetose no nosso sangue. Então, por exemplo, os que eu acho muito bons são o Ketonate e o Kinetic. Tem ele concentrado, diluído, esse aqui dá para 4 vezes, e tem um que dá para 1 por vez, né, que ele é dose única, mas é desse tamanho. Infelizmente, no Brasil a gente ainda não tem, eu trago sempre de fora para os meus pacientes. A gente tem os sais de cetona. Os sais de cetona, eles são racêmicos, né, então metade deles não vai ser absorvido, não vai virar BHB no sangue. Então, tudo é caro, esses são mais baratos que os ésteres,
mas são menos eficazes. Mas eles são muito interessantes para evitar aquele mal-estar do início da dieta, porque os sais, eles têm sal, né? Então eles têm sal, tem sódio, potássio, magnésio, alguns têm cálcio. Então, eu gosto muito dessas marcas. O Keto Start é excelente, um sachêzinho por dia por 15 dias na indução da dieta, previne aquele mal-estar do início, que é justamente a perda de sal, potássio, sódio, potássio e magnésio pelo rim. Quando a gente quebra o glicogênio, né, para liberar a glicose, a gente perde água. Vocês sabiam que para cada molécula de glicogênio a gente perde 4 de água? Então, sim, vai haver uma desidratação inicial no tratamento. Por isso que é tão importante nas primeiras 2 semanas hidratar bastante e comer mais sal. Lógico que cada paciente é de um jeito e a gente vai orientar, né? Tem paciente com insuficiência cardíaca, tem paciente hipertenso, individualidade. Você não vai fazer isso sozinho. Você vai ter um especialista do seu lado e um nutricionista também. Então, mas ajuda demais você repor sal ou sais e você hidratar bastante. Então, esses suplementos, os sais de cetona, são muito úteis no início, muito úteis mesmo. Bom, então as calorias a gente pode fazer 4:1. Aqui em gramas, 4 gramas de gordura para 1 grama de carboidrato mais proteína. E proteína 0,8, 1,1 gramas de quilo de peso ideal. Muitas pessoas vão achar que você está comendo assim quando você fala que está fazendo uma dieta cetogênica. Sua mãe com certeza vai pensar isso. Né? O que meus amigos acham que eu como, o que minha mãe acha que eu como, né? O que meu médico acha que eu como, o que os nutricionistas acham que eu como, que eu realmente estou comendo, né? Então é queijo, proteína, abacate. Mas olha só, a gente consegue fazer uma dieta cetogênica, olha que lindos pratos, né? Equilibrada, cheia de fibras e nutrientes. Então você pode ter sim, ó, fibras, pode ter brócolis, pode ter folhas, folhosos, pode ter abobrinha, pode ter berinjela. Então assim, fibra tem, pessoal. O que precisa ter é criatividade e um nutricionista bom, ok? Bom, cetose nutricional é de 0,5 a 3. Então quando você dosa lá no dedinho com a fitinha, fura o dedinho, põe a fitinha, dosa glicose e acetona, né? A cetose nutricional é de 0,5 a 3. Então a gente tem aqui uma faixa ótima, né? A cetose nutricional começa com 0,5. A gente quer ficar mais ou menos aqui, ó, em 1,5, 2, 2,5 no tratamento do câncer e com a glicose baixa. Quando passa aqui de 3, quando a gente faz um jejum prolongado, às vezes a gente atinge, sem usar cetonisógena, 4, 5, 6. Quanto mais flexível metabolicamente você é, quanto menos resistência insulínica você tem, quanto melhor você dorme, menos estresse você tem, mais facilmente você entra em cetose, ok? E o jejum ajuda. E cetoacidose, Janaína, que a gente vê os médicos por aí falando, que quem faz dieta cetogênica vai ter cetoacidose. 99,9% das pessoas nunca vai acontecer. Se a pessoa tiver uma doença genética metabólica, uma deficiência enzimática, isso pode acontecer, raríssimo. Nunca vi na minha prática, mas está descrito na literatura, alguns casos em mulheres lactantes, amamentando, que comem menos calorias numa dieta cetogênica desenvolvendo cetoacidose. Por isso que eu não recomendo dieta cetogênica em lactantes. Fora isso, pessoal, nunca vi, tá? Nunca vi. Então, muito diferente cetoacidose. Geralmente é por dieta hipocalórica e inanição do que pela dieta cetogênica em si, ok? Olha para vocês verem a diferença. Numa dieta normal, a glicose média, tá? De 80 a 120. Na dieta cetogênica, 65 a 80. E na cetoacidose diabética, a glicose passa de 300, 250, 300. Olha os níveis de insulina aqui, ó, numa dieta normal. 6 a 23. Dieta normal, nada, né? Essa dieta é cheia de carboidrato, porque 23 não é normal para ninguém, ok? Em jejum, pelo menos, não. Dieta cetogênica, olha aqui, ó, a insulina fica de 6,6 a 9,4. E esse 9,4 depois de comer, porque em geral, em jejum fica abaixo de 5, que é o que a gente busca. E na cetoacidose diabética, 0, não tem insulina, por isso a pessoa entra em cetoacidose. Como é que estão as concentrações de corpos cetônicos? Na dieta normal, 0,1 a 0,4. Na dieta cetogênica, 7, no máximo 8. Isso aqui é o máximo, mas é de 0,5 a 8. Opa! E na cetoacidose diabética, acima de 25. Então, os corpos cetônicos na cetoacidose, acima de 20, 25. Uma dieta cetogênica jamais atinge isso. E o pH do sangue? Numa dieta normal, vai até 7,4. E na dieta cetogênica? 7,4. A mesma coisa. Não muda a acidez do sangue porque você está em cetose. Tá? E na cetoacidose diabética, olha aqui, ó,
menor que 7,3. O sangue está ácido. Então vejam vocês que são diferenças básicas, e isso é muito importante, porque alguns médicos confundem esses conceitos. Eu, como endocrinologista, já lidei muito com cetoacidose diabética. São os diabéticos tipo 1 e os diabéticos tipo 2 de longa data, sem juízo, que o pâncreas já gastou, não tem reserva mais, pode acontecer também, tá? Então eu já cansei de ver, realmente uma condição grave e fatal, mas ela acontece em pessoas que não têm insulina. Pessoas que produzem insulina normalmente, dificilmente vão ter uma cetoacidose diabética, ok? Então, muito importante. E pessoas que já usam insulina, podem fazer uma dieta cetogênica, quem usa insulina, dificilmente vão ter uma cetoacidose. Tá? A não ser que elas parem de aplicar insulina, mas elas já estão, não é por causa da dieta, porque parou de usar insulina, tá bom? Então, tirem isso da cabeça, gente. Cetose nutricional, ó, não é cetoacidose, ok? Mas será que essa dieta cetogênica vale a pena? Essa pergunta eu vou responder em outros vídeos. Então, convido vocês a assistir. Um abraço.